Meus irmãos, chegamos ao momento mais importante, E é a palavra de Deus. Todo culto em si é importante, mas é o momento de ouvir a mensagem. A palavra de Deus diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e do ouvir da palavra de Cristo. Que possamos ouvir a palavra do Senhor e que o Senhor tem para nós. E sem delongas, eu quero chamar o nosso irmão Cauã, ele que vai ministrar a palavra essa noite. Devemos estar atentos, evitar conversas e focar na palavra do Senhor, para que venhamos não perder nada do que será pregado. Amém? Vamos orar mais um pouco com o nosso irmão. Querido Deus, eterno Pai, nos aproximamos diante de Ti, diante do trono da graça. Queremos apresentar o Teu servo, que o Senhor trouxe aqui para trazer a mensagem, que ela sirva de conforto, disciplina e de orientação para nós. Também eu quero apresentar a Tua igreja, aqueles que ouvem e aqueles que vão sair daqui edificados, Pai, pela Tua palavra. Como diz na Tua palavra, a Tua palavra, quando é pregada, ela nunca voltará vazia. E assim creamos, Pai, que a Tua palavra ela não voltará vazia, mas ela brotará em nós frutos e iremos colher para a honra e glória do Teu nome. Então, tem que ter fé, Pai. Ele veio falar aqui, não as palavras dele, mas a palavra do Senhor, que é santa e eficaz para nossas almas. Que assim seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Graça e paz. Amém. É um privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez. Não dessa vez agora sentado, para mim, mas também agora para ensinar alguma coisa. Se é que eu posso ensinar algo, mais a respeito de Deus que ensina. Infelizmente, vou ter que pedir perdão duplamente. Primeiro, em relação a Deus, que talvez eu possa não pregar da maneira devida, como deveria, com o conhecimento que deveria, e segundo pedir perdão pelas mulheres, pelo das mulheres, e infelizmente a mensagem de hoje não vai ser de acordo com o dia, no qual nós também relembramos o dia das mulheres, suas conquistas, o valor que a mulher tem na sociedade, assim por diante. Então, meus amados, peço que abram suas Bíblias no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. É o 8º livro da Bíblia. Ruth, capítulo 1. Amém? Amém, irmãos? Amém. Ruth capítulo 1, versos 1 a 5.
que dizem assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Estes eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes 2 filhos se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Amém. Meus irmãos, nesses últimos dias eu tenho me dedicado a fazer uma pequena série sobre as mulheres da Bíblia. Bem, não ia fazer apenas o estudo de Eva e pronto, né? Ponto final. Apenas. E aí, nossa irmã Clara sugeriu também o estudo de Ruth. Aí pronto, comecei uma série. E agora, se Deus quiser, eu irei fazer também um estudo da personagem Ruth. Mas hoje, nós iremos não estudar, ou melhor, meditar sobre a personagem Ruth, mas sobre esse livro. Esse trecho que nós acabamos de falar. E o título que eu coloquei aqui, nesses versos de 1 a 5, é Elimeleque e a sua família. Elimeleque e a sua família. E nós também iremos explorar um pouco dessa história. Não será exatamente uma pregação, não estou nesse livro, nem estudo. Será apenas uma meditação simples. Eu também espero que os irmãos compreendam e também possam prestar bastante atenção. Então, primeiro, irmãos, quando essa história ela se iniciou nesse livro de Ruth, temos que entender o contexto para que assim nós possamos extrair as lições da palavra de Deus. Como aqui diz, quando aconteceu nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra de Moabe. Então aqui o livro é bastante específico. Ele diz que essa história começou no tempo dos juízes. Os irmãos se lembram que Israel também havia saído do Egito com Moisés, e do Egito tiveram que passar também pelo deserto, 40 anos no deserto, e do deserto tiveram também que passar pelo Rio Jordão, sob a liderança de Josué. E assim eles possuíram a terra de Canaã. Mas na terra de Canaã, você sabe que Deus também levantou alguns homens também chamados juízes, que eram pessoas que julgavam ali Israel, que colocavam ordem no povo de Deus. Algumas pessoas, alguns comentaristas pensam que essa história se iniciou bem no início da história dos juízes, como quando Israel conquista a terra de Canaã. Foi bem ali no início, mais ou menos ali, no tempo de Raabe. Então que nós vamos ver aqui, a gente pode ir pesquisando pela palavra de Deus, que os pais de Boaz, que é o personagem que aparece aqui, os pais dele, Salmão e Raabe. E também está lá em 1 Crônicas, acho que em capítulo 22. Então, você também vai ver Juízes, capítulo 3 ou 2, também fala de Raabe, a prostituta. E Raabe é mãe de Boaz, o personagem que aparece aqui nesse livro de Ruth. Então, alguns pensam que essa história se iniciou bem no início ali, no tempo de Raabe, no início da era dos Juízes.
Alguns pensam que no tempo do juiz Eude, ou de Sansão também, alguns também conectam essa história com a fome de Juízes capítulo 6, no tempo de Gideão, que também foi o juiz de Israel. E se você observar lá em Juízes 6, Gideão, ele está escondido dos amalequitas. Ele está em um lagar moendo trigo, mas o lagar não é lugar de moer trigo. Os irmãos sabem que o lagar é um caixote, onde você coloca uvas para poder pisá-las e assim extrair o suco da uva. Então, Gideão está ali naquele lagar moendo trigo, por causa dos amalequitas que também invadiram Israel, saquearam suas casas, certamente mataram também seus familiares e assim deixaram aquele povo com fome, porque também destruíram as suas plantações, provavelmente. Alguns também conectam essa história aqui com a história de Davi. Se você observar, bem no início desse livro, ele fala dos juízes, no dia em que os juízes governavam. E bem no final desse livro, você vê que ele fala da genealogia de Davi. Então, outros também pensam que essa história ela se iniciou no tempo do rei Davi, lá no ano 1050 ou no ano 1000. Quando também Samuel estava vivo, um pouquinho antes do reinado de Davi ou durante o seu reinado. Então, meus irmãos, isso aqui é o contexto da história de Ruth. E também vale ressaltar que mais duas coisas além do contexto: que Israel não havia rei, como está lá em Juízes 17, 6. Em Israel não havia rei, e por essa razão faziam o que lhes achava melhor. Cada um seguia pelo seu próprio caminho. O terceiro ponto aqui é que esse tempo aqui de Juízes é um tempo marcado por guerras, apostasia, instabilidade também do povo de Israel, instabilidade espiritual. Guerras também entre as tribos, brigas e assim por diante. Então era um contexto assim bastante turbulento para que essa belíssima história ocorresse ali. Se você abrir agora a sua Bíblia lá em Gênesis, ou melhor, Juízes 17, 6, você vai ver que há um homem chamado Milca. Olha só, para você observar o contexto dessa história. Se você quiser, pode abrir lá em Juízes 17, 6. Também vou abrir aqui para que os irmãos compreendam um pouquinho desse contexto. Juízes 17, 6. Abra lá rapidão. Versos 1 a 6. Não irei ler para nós ganharmos tempo. Ele lê aqui apenas o verso 2. Ele disse, Mica, ele disse à sua mãe, as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas e a respeito das quais a senhora falou e proferiu maldições. Eis que esse dinheiro está comigo, eu o peguei. Então a mãe disse, que o Senhor o abençoe, meu filho. O contexto aqui, irmãos, nós podemos aqui observar 4 coisas. Primeiro, um roubo, um assalto. Nós temos aqui o relato de um roubo, porque Mica, ele havia pegado as 1.100 moedas de sua mãe. E olha que ele era efrateu. E é prata. Ele pertencia ao povo de Deus, mas mesmo assim, conhecendo a Deus, seu nome piedoso, tanto que o nome Mica quer dizer quem é como Jeová, quem é como o Senhor. Então, certamente, os pais deles eram pais piedosos, mas mesmo assim ele rouba a mãe dele. As 1.100 moedas, ele furta aquele dinheiro. E então aqui parece que
a mãe, ao perceber isso, que ele roubou o dinheiro de sua mãe, quando ela percebe isso, parece que ela amaldiçoa seu filho. Ou melhor, o ladrão, que ela até então não sabia. Ela fala tão alto que o seu filho ouve e teme aquela maldição. Então ele volta e diz: mãe, aquelas 1.100 moedas que alguém havia roubado da senhora está comigo. Eu peguei, eu roubei. Aqui estão. Devolve para sua mãe. Não confere o seu pecado, se arrepende. E aqui a mãe, ela diz: que o Senhor te abençoe, meu filho. Ela retira as maldições. Mas ao mesmo tempo aqui nós temos que há reconciliação entre eles. Ela também diz aqui no verso 3 que irá pegar esse dinheiro e dedicar ao Senhor, consagrar ao Senhor. E também com esse dinheiro irá fazer uma imagem de escultura e outra de fundição. Então ela vai tentar devolver esse dinheiro ao seu filho, só que Mica ele não aceita esse dinheiro. Então o que o verso diz, verso 4: porém o filho devolveu a prata à sua mãe e pegou 200 moedas de prata e as deu ao ourives. Mica, ele até então não aceita fazer aquela imagem. Ele dá o dinheiro para sua mãe. Então a sua mãe, com aquele dinheiro, pega 200 moedas e faz uma estátua. Se você observar, não tem nenhum outro versículo aqui em Juízes que relata e faz um relato desse. Aqui é o início da idolatria do povo de Israel. Daqui em diante você vai ver que Israel vai piorando cada vez mais. E se você perceber no capítulo anterior, o último juiz aqui foi Sansão. Sansão foi o último juiz aqui, se for de forma cronológica. E além disso, de fazer imagens de escultura, além do roubo, da reconciliação, da imagem de escultura, Mica, ele vai também agora, se quiser, levantar um sacerdote em sua casa. Um sacerdote em sua casa. O levita. Ele fez uma estola sacerdotal. Alguns ídolos do lar e consagrou um de seus filhos para ser sacerdote. Para que você observe aqui o que acontece quando o povo de Deus ele não tem rei, não tem juiz, não tem alguém que diga: é errado fazer imagem de escultura, é errado fazer um ídolo. Porque os sacerdotes, meus irmãos, eram apenas estabelecidos mediante a ordenança de Deus. Eu também quero ser o levita da casa de Arão. Ele também só podia fazer imagem com a ordenança de Deus, não para ser adorada, mas como uma representação, como um símbolo para o adorno da casa do Senhor, como um enfeite, assim como Moisés fez dos querubins, para colocar diante ali do propiciatório. Então aqui, irmão, nós temos um relato de um sincretismo. Ela diz que vai adorar a Deus, vai dedicar a Deus aquelas moedas, mas ao mesmo tempo faz uma imagem. E a razão é porque não havia rei em Israel. Essa aqui é a razão. E infelizmente nós, muitas vezes como cristãos, nós também somos assim. Nós agimos como se não houvesse um rei em Israel. Na verdade, há dois tipos de reis, Um rei aqui na terra, os homens, e um rei no céu. Israel não tinha rei aqui na terra, mas ao mesmo tempo eles também viviam como se não houvesse um rei no céu, vendo e observando cada pensamento deles, a idolatria no seu coração. Tanto que um dia desses, acho que foi ontem, eu abri o Instagram, comecei agora de uma maneira mais frequente para produzir conteúdo. E aí quando eu entrei no Instagram, apareceu lá, nossa irmã Rebeca, da Fé em Tulipas, passando na América com
algumas igrejas, que infelizmente não são igrejas, são locais onde o diabo é adorado, na verdade. E pelo comentário da postagem dela, que ela mostrou uma igreja, eu acho que com uma bandeira da LGBT, uma certa mulher chamada Luzinete Boaventure, falou que há 10 anos atrás ela foi viajar a um certo lugar. Ao chegar nesse lugar, um casal de idosos acolheu essa mulher, eram cristãos, e levaram ela para uma igreja reformada, ou melhor, protestante. Então, quando ela chegou bem lá, naquele culto, naquela igreja protestante, ela se aceitou para ouvir a palavra. Quando ela viu o pastor, ela nem sabia discernir se era um homem ou se era uma mulher. E até então, quando houve um momento do culto, ela olhou para um lado, olhou para o outro e percebeu que havia casais gays, homens com homens e mulher com mulheres. Isso é nos Estados Unidos, agora, em 2026, não é nada novo. Também devemos parar, irmãos, com essa conversa de que quem diz o nome de Cristo é cristão. Não. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é cristão de fato. É bem verdade, irmãos, que só pelo fato de nós sermos presbiterianos, reformados, não devemos nos considerar melhores do que os cristãos dos Estados Unidos, que muitas vezes são LGBTQIA+. Nós podemos ser 1000 vezes pior que eles, ainda que não levando assim de modo tão a sério, porque nós podemos assim muito ser inclinados a ler Spurgeon, John Wesley, isso é bênção, e tudo mais, John MacArthur, Paul Washer, Paulo Júnior Hernandes. Nós também podemos muito bem ler os livros dos puritanos, isso é bom, podemos ler vários livros, mas infelizmente você pode admirar os puritanos, mas não ter o mesmo estilo de vida que eles, a mesma piedade que eles. Isso é engano. Amém, irmãos? Estão aprendendo até aqui? Amém. Tanto que o nome Elimelec quer dizer, meu Deus é rei. Meu Deus é rei. E é nesse contexto que a história de Ruth, desse livro, se inicia. E se você observar nesse livro, ele tem algumas coisas muito interessantes. Ele mistura drama, romance, suspense e também redenção e transformação, mudança. Tanto que de modo assim meio que didático, eu chamei o livro de Ruth de Dorama Bíblico, que parece um dorama, adorameiras, porque tem esses elementos. Não é apenas um livro de romance, mas também de transformação. E segundo, irmãos, uma fome. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Esse aqui é o segundo ponto que nós podemos tirar. Uma fome no tempo de Israel. Aqui nós podemos tirar duas coisas, 2 pontos principais sobre a causa dessa fome. Primeiro, que você sabe que o Oriente Médio, onde Israel mora, é o deserto. E o clima é muito quente. E também as chuvas. É um lugar muito difícil para chover. Por essa razão, Israel também deve ter passado fome. Dificuldade no seu trabalho também nas colheitas, porque não havia chuva o suficiente para fazer as suas plantações crescerem. E segundo,
Também a causa pode não ser apenas algo natural, como o clima ou a chuva, mas também os pecados de Israel. A fome também é o juízo de Deus sobre esse povo. Deus estava castigando o seu povo. Se você observar a história de Davi, houve um momento em que Davi talvez ele estivesse tentado pelo seu grande exército e queria saber o número deles. E pediu para que o seu exército também, para que os seus chefes contassem o número de cada um deles. Levantar o censo. E Deus chama Davi, corrige e repreende ele. Ele diz: Davi, eu tenho 3 punições para você. Escolha. Primeiro, peste nos animais, nas plantas, nas colheitas. Segundo, perseguição ou fome. Qual você escolhe? E Davi diz: eu prefiro cair em tuas mãos. Então, irmãos, a fome não é apenas por causas climáticas ou a natureza, não. Também é sinal do juízo de Deus. Deus usa a sua criação como Ele quer. Por assim dizer, são as suas flechas e a sua espada, são as suas armas para disciplinar os seus servos e também castigar o ímpio. Mas, irmãos, devemos reconhecer que, de fato, são os nossos pecados que atraem a ira de Deus. Mas não somente isso, devemos sempre relembrar, os irmãos sabem muito bem que Deus, Ele ama aquilo que é bom e odeia aquilo que é mal. Que Deus, Ele corrige e também repreende os seus filhos, assim como um pai deve corrigir e disciplinar os seus filhos. Sabe por quê? Porque se Deus não nos corrigisse, se Deus também não nos disciplinasse, nós nos autodestruiríamos. É isso que acontece quando um pai deixa o seu filho ao léu, abandonado. Ele se autodestrói e arruína a sua própria vida e também a da sua família. Mas, irmãos, de início aqui, nessa fome, temos que aprender que Deus também disciplina os seus filhos. E não apenas isso, irmãos. Isso aqui deve também haver muitas lições para nós. Então, se você observar, Israel, como aqui diz no texto, está passando fome. Elimelec vai se mudar para Moabe, porque talvez lá tinha muita abundância de alimento. Talvez o clima fosse mais agradável. Talvez lá também pudesse eles também criar ovelhas, bodes e gados e prosperar. Mas por que, irmãos, Israel está passando fome enquanto Moabe está com muita abundância de alimento? Por uma razão simples. Porque Moabe, os moabitas, descendentes de Ló, o homem natural, o homem não regenerado, o homem que não tem Deus em sua vida, a sua porção, a porção dele é aqui na terra. Então Deus permite com que os ímpios prosperem, com que os ímpios cresçam, com que os ímpios conquistem uma boa parte do mundo. E Deus permite também com que os seus servos passem fome, necessidade. Sabe para quê? Deus, Ele exalta o ímpio. E Deus vai exaltando. E faz com que ele seja muito grande e muito alto. Até chegar o momento em que Deus permite que esse ímpio, ele caia no chão. Para que a sua queda seja bem maior do que antes. E quanto maior, maior é a queda. Mas
Deus permite que os seus servos passem por dificuldades para que nós possamos depender mais dele. Amém, irmãos? Que nós então não possamos viver com a inveja também dos ímpios, no Deus nos abençoe. Em terceiro lugar, nós temos aqui um relato de uma família afligida pela fome. Verso 1, parte B, que diz: E o homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo em Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Verso 2. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua Noemi chamava Noemi. Eu quero que você observe de modo aqui bem rápido o que cada nome de cada um da personagem quer dizer. Elimeleque, como também foi dito, Elimeleque é Deus é meu rei. Noemi significa agradável, amável ou minha delícia. Malom, como está aqui também no versículo, quer dizer doente ou doentio. E Quilion, definhamento ou definhante. Também pode ser traduzido como aniquilação, desperdício ou completude. Quilion. O nome de Ruth quer dizer amiga ou companheira. E Orfa, gazela. Tanto que a irmã Presidente, eu estava estudando aqui lá no ensino, ela falou: gazela é um animal muito bonito. Eu falei: tão bonito que quando Noemi teve que ir para Israel, abandonou ela rapidamente, né? Talvez uma gazela também deve correr muito rápido nas dificuldades. Malom, doente, e Quilion, definhamento. Talvez porque eram crianças muito frágeis. Talvez porque também ficavam vulneráveis a muitas doenças. Por isso tem esse nome. E esse aqui era o estado dessa família. Era uma família estável, efêmera, transitória e moribunda, como disse Matthew Henry. Efêmera ou efêmero é o que passa rápido, passageiro. E moribundo é alguém que está quase morrendo, quase no fim. Esse aqui é o estado dessa família, frágil. Assim como nós somos frágeis, e também aqui nós iremos ver um pouquinho aqui mais à frente. Quarto, irmãos, nós temos aqui a mudança de Elimeleque para a terra de Moabe. Aqui o verso diz: E o homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe. E o verso 2, no final, diz: Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Temos aqui a mudança dessa família para a terra de Moabe. Mas é importante também ressaltar que Elimeleque não foi para Moabe para permanecer lá para sempre. Foi só por um tempo passageiro. Foi só um momento. Não foi para morar lá. É passageiro. Tanto que a palavra aqui morar no hebraico, quer dizer habitar temporariamente. Não foi para criar raízes naquele lugar. Entre os ímpios, os moabitas. Não. E a razão dessa mudança era a fome. Mas aqui eu gostaria de destacar mais 2 pontos sobre a mudança de Elimeleque. A primeira é que essa mudança de Elimeleque
revelava o cuidado dele para com a sua esposa e também para com seus filhos. Você concorda? Porque se há um problema em sua casa, em sua família, em sua terra, se está passando fome, o que você vai fazer? Vai procurar comida. Elimelec fez isso, deixando Israel, onde havia fome, e indo para Moabe. É interessante aqui que também a palavra Belém significa pão, ou melhor, casa do pão. Belém é a casa do pão. Não é de admirar que a casa do pão estivesse passando fome. Então Elimelec sai da casa do pão de Belém e vai para os campos de Moabe, onde talvez certamente haveria abundância. E se você observar aqui, o cuidado de Elimelec não é igual ao cuidado de um avestruz. Já percebeu? Eu quero que você abra agora a sua Bíblia lá em Jó, capítulo 39, versos 13 a 16. Pode deixar marcado aí. Para que os irmãos vejam o que é um avestruz. Jó 39, versos 13 a 16. Olha só como é que um avestruz cuida dos seus filhos. Jó 39, versos 13 a 16, diz assim: a avestruz bate alegre as asas como se tivesse asas, e plumagem de cegonha. Ela põe os seus ovos no chão e deixam que sejam chocados na areia. Isso é bom. E se esquece de que alguém pode esmagar, ou de que os animais do campo podem pisá-los. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem os seus filhos. Embora seja em vão o seu trabalho, ela está tranquila. Percebeu? Graças a Deus que com Elimelec era diferente. Ele não deixava seus filhos à toa. Hoje eu vou voltar lá para Juízes. Porque assim, a Bíblia coloca o homem como cabeça da casa. E se há algum problema financeiro, o homem tem que ir lá e resolver. Se há algum problema entre os filhos, o homem tem que ir lá e resolver. Se a esposa anda triste, desanimada, o homem tem que ir lá, conversa com ela e resolver. Embora eu não tenha tanta autoridade para falar sobre isso, não porque eu não sou casada. Esse aqui é o cuidado de Elimelec para com a sua família, para suprir as suas necessidades. Como também diz a própria Bíblia, se você não cuida daqueles que estão em sua casa, você é pior do que o ímpio e negou a sua fé. Segundo, irmãos, segundo ponto aqui, que é uma crítica, não havia nenhuma razão para que Elimelec saísse de Israel. Não havia nenhuma razão para que ele se mudasse de Israel para Moabe. Qual é a razão? Não há nenhuma razão. Sabe por quê? É diferente aqui é outro contexto. Abraão, Isaac e Jacó eram peregrinos em terras estranhas. Mas aqui, irmãos, nesse contexto, o território de Israel já havia sido estabelecido. Israel já havia o seu território preparado, conquistado, por meio de batalhas. Porque Deus disse que Abraão queria dar a terra de Canaã para a descendência de Abraão. E Deus fez isso. Então Elimelec não podia sair de Israel, porque ele estaria saindo do seu território, o que Deus havia dado a ele.
Porque uma coisa é você peregrinar pelo mundo, não tendo casa fixa, não tendo uma tenda. Outra coisa é você ter a sua casa fixa e abandonada. Por isso que não havia uma razão para que Elimeleque ele saísse de Israel para Moabe, mesmo naquelas condições. E também, irmãos, não havia de fato razões para que Elimeleque saísse. Sabe por quê? Porque se Elimeleque ele tivesse alguma dívida com alguém e tivesse ficado pobre, em péssimas condições, sabe quem deveria ajudá-lo? Os seus parentes mais próximos, como está lá em Levítico. Mas essa aqui não era a condição de Elimeleque. E também, irmãos, se Elimeleque, naquela mudança, na verdade, né? Porque se você perceber, Elimeleque não era pobre. Elimeleque não saiu de Israel naquela fome, naquela escassez, pobre, mendigo. Veja então o verso 21 de Ruth, capítulo 1. Diz assim: aqui é Noemi. Saí daqui de Israel. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Percebeu? Eu saí daqui e eu era plena, mas o Senhor me fez voltar de mãos vazias. Então Israel saiu com a sua esposa, com seus filhos e também com o seu gado, certamente. Porque Israel, eles sobreviviam de ovelhas, de gado, de bodes. E também, irmãos, se Elimeleque, naquela abundância, naquela fartura, ele não podia esperar por bons tempos de que aquela fome, em algum momento ou em outro, iria passar e de que tempos bons viessem. Então pudesse confiar em Deus com esperança. Era essa a sua falha, era esse o seu erro. Você entendeu? Se na dificuldade você não consegue esperar em Deus, se nos momentos mais difíceis de sua vida você não consegue confiar no Senhor de que bons momentos virão, essa é a sua falha, é o seu erro. Porque as dificuldades da nossa vida são transitórias, é só por um momento. E aí quando vem uma dificuldade, como a fome, como a pobreza, a miséria ou a doença, então nós dizemos: ai Deus, me ajuda. Ou nós queremos abandoná-lo. Então, irmãos, com isso já conseguimos também perceber que Elimeleque podia, naquela escassez, ele tinha capacidade de suprir as necessidades de sua família, porque era rico, tinha condições. Ele também estava descontente, embora houvesse abundância. Então Elimeleque sai de Israel e vai para Moabe. Na verdade, irmãos, Elimeleque é o maior exemplo de uma pessoa que despreza a bondade de Deus, que despreza as bênçãos de Deus. Sabe por quê? Porque se todos seguissem o exemplo de Elimeleque, o território de Israel haveria sido despovoado, não haveria ninguém ali. Eu também acredito que os povos ali iriam falar mal do Deus de Israel, dizendo: mas por acaso Deus não prometeu que daria a terra de Israel a esse povo? E por que quando nós chegamos aqui em Israel não tem ninguém? Então, quando nós estamos descontentes ou caímos em pecado, nós manchamos, sobretudo, a reputação de Deus. Será que os irmãos estão compreendendo?
Então, primeiro, quando a história aconteceu no tempo dos juízes. Segundo, uma fome. Terceiro, o relato de uma família afligida pela fome. Quarto, a mudança de Elimeleque para Moabe. E em quinto lugar, nós temos aqui o casamento dos filhos de Elimeleque. Veja aí o verso 3, deixa eu ver, 4. Algum tempo depois, Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com 2 filhos. Verso 4. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa, o nome da outra era Ruth. Então aqui, mano, mais 2 pontinhos para nós destacar sobre o casamento dos filhos de Elimeleque. Aqui diz, que esses casaram com mulheres moabitas. Casaram-se com mulheres moabitas. A versão dos caldeus diz: eles transgrediram o decreto da lei do Senhor ao tomarem para si mulheres moabitas estrangeiras. Porque para Israel, Deus havia estabelecido que eles não podiam se casar com pessoas estrangeiras. O cananeu, o heveu, o eteu, o ferezeu, o jebuseu e assim por diante. Não podiam casar com mulheres ou homens estrangeiros de outras etnias. Está lá em Deuteronômio 7, verso 3 e 4. Por quê? O verso diz lá: para que vocês não sejam levados a adorar os deuses deles. A apostasia. Então, primeiro ponto, que aqui em Israel, para os filhos de Elimeleque, não haveria uma mulher tão longe na qual eles não podiam se casar. Estavam muito perto de uma mulher israelita com a qual podiam se casar. Mas, infelizmente, esse caso com mulheres moabitas. E também os moabitas eram inimigos do povo de Deus. Se eu não me engano, acho que foi Balaque que contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Balaque certamente era moabita. Então, as mulheres ali estavam muito perto dos filhos de Elimeleque para que eles também se casassem com elas. Então, eles vão procurar uma mulher lá longe, lá no lado do mundo, para se casar. Isso é um erro. Isso é julgo desigual. Ou casamento misto. E também a Bíblia diz que não se ponham em julgo desigual. Fiel. Se você já tem dor de cabeça com sua esposa que é cristã, imagine com uma que é ímpia. Segundo ponto, irmãos. Segundo, infelizmente, Elimeleque, ao ir para Moabe, ele não se preocupou com o casamento dos seus filhos. Isso aqui é o que parece. Elimeleque não se preocupou com o casamento de seus filhos ao se mudar para a terra de Moabe. Isso aqui nós de novo, né? Eu sei que talvez não poderia nem ensinar isso, ou melhor, falar. Teve uma jovem que ela me manda mensagem pelo WhatsApp, uma jovem cristã. Nossa irmã lá do R4. Os irmãos deviam ver. Ela manda mensagem para mim, parece uma metralhadora de perguntas bíblicas. Tem toda a paciência para você responder a mensagem para ela.
E eu falei para ela assim: olha, eu não acho correto eu conversar com você assim, horas e horas. Mesmo que seja uma conversa sadia sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque eu sou jovem. E alguém mais velho do que eu deveria me ensinar isso. E não eu. Mas ela falou, né? Se Deus usou você, então vá. Ensina a palavra de Deus. Eu não gosto quando você fica se reprimindo. Mas, irmão, embora eu não devesse assim para dizer, falar isso, né? É necessário que os pais também devem se preocupar com o casamento dos seus filhos, pais cristãos. Isso aqui é o erro que eu e você podemos cometer, os pais principalmente. O jovem deve aprender no início, a teoria, depois da prática. Por que, irmãos? Os jovens, ou melhor, os pais devem se preocupar com o casamento dos seus filhos, porque o casamento, irmãos, é a instituição que Deus fez, que Deus criou, para preservar a família, para manter a continuidade da humanidade, para que a imagem de Deus fosse espalhada, né? Por isso que Deus diz lá em Gênesis: multipliquem-se e encham a terra. Para quê? Para espalhar a minha imagem na terra. E aí eu, outro dia, fui entrar no Instagram, já faz meses que eu vi esse vídeo. Um vídeo que é um perfil que o homem, ele ensina na prática como é que você educa seus filhos. Em um certo vídeo, a filha chega para ele e diz assim: pai, eu posso me casar? Acho que ela tinha uns 15 anos, 17. E o pai de nada diz: filha, casar? Ela sim. Então o pai chama ela para a cozinha, ele liga o fogão, coloca lá o isqueiro, liga o fogão. Ele diz: filha, coloque o seu dedo aqui. Ela diz: não, pai. Mas por quê? Porque se colocar, vai queimar, vai doer, vai machucar. E o pai ensina. É exatamente isso que acontece quando você se casa muito jovem. Os seus desejos lhe queimam e você acaba se machucando. Por essa razão, os pais devem se preocupar com o casamento de seus filhos e também devem ensiná-los em sua casa sobre o casamento. É verdade que a nossa primeira decisão é espiritual. A primeira e maior decisão de nossa vida é em relação a Deus, em relação a Cristo. A segunda talvez seja o trabalho. E talvez a terceira, se não a segunda, o casamento. Com quem você irá se casar? Eu pergunto aqui para os pais: pais, vocês estão preocupados com o casamento de seus filhos, das suas filhas? E eu também acrescento mais outra coisa. Lá em Gênesis, eu falei isso, mas vou repetir de novo. Lá em Gênesis, capítulo 2, verso 24, diz, né? E deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E tornará os dois uma só carne. Deixará o homem, diz o versículo. O versículo não diz: deixará a criança, deixará o jovem, ou deixará o idoso, mas deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Isso é, um dos requisitos para o casamento é o desenvolvimento. É o desenvolvimento. Por isso que, se você não estiver preparado, seu casamento
irá de água abaixo. Porque a criança, ela deve se desenvolver intelectualmente, a sua mente, os seus pensamentos. Segundo, emocionalmente. Deve ter boas emoções, emoções equilibradas. Não pode ser iracunda, irascível, violenta. E também deve se desenvolver fisicamente. Deve ter força física, saúde, disposição para trabalhar. E quarto, importante também, deve desenvolver espiritualmente seu relacionamento para com Deus. Por isso que muitos casais, até mesmo dentro da igreja, cansam de ver. Cansei de ouvir também. Desde quando eu era pequeno, eu sempre ouvia, fulano tal terminou com tal pessoa. Acabou o casamento, o relacionamento, assim vai. Cansei de ver. Até ver eu, com os meus próprios olhos, o divórcio. Por essa razão, tem muitos jovens na igreja, até mesmo no mundo, que não se casam, nem querem se casar porque os pais não ensinam e também não dão o exemplo. Elimelec não se preocupou com o casamento de seus filhos. Você tem se preocupado com o casamento de seus filhos? Você tem ensinado a eles e também mostrado o exemplo? Aqui também nós devemos meditar. Até aqui, irmãos, está tudo bem? Eu até esqueci de outro detalhe aqui sobre a mudança de Elimelec. Que para Elimelec se mudar de Israel para Moabe, uma das razões é que a sua responsabilidade era muito pouca. Ele apenas tinha 2 filhos. Apenas isso, 2 filhos, e nada mais. Então, para suprir suas necessidades, não exigia tanta responsabilidade, porque só tinha 2 filhos. Enquanto você vai ver na Bíblia, tem pessoas com 7 filhos, 12, 30, 40. Mas mesmo assim, Moabe decide se mudar de Israel para Moabe. Então, nós vamos para o último tópico, que é a morte de Elimelec e de seus filhos. Verso 3 e 5. Verso 3. Algum tempo depois, Elimelec, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha, sem os 2 filhos. Verso 5. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. Assim, ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Assim ficou Noemi sozinha nessa situação. Apenas 3 viúvas pobres em Moabe, por causa dessa decisão equivocada e pecaminosa também, da falta de confiança em Deus. Mas aqui, irmãos, com a morte de Elimelec e também de seus filhos, nós devemos tirar aqui umas 4 lições. Primeira, que ninguém, nenhum homem na terra pode se escapar da morte. Ninguém pode escapar da morte. Só houve 2 pessoas que se safaram, né? Escaparam para o fedendo. Foi Enoque e Elias, né? Apenas esses 2 tiveram o privilégio de subir aos céus vivos, de serem transladados para o braço do Senhor. Mas ninguém pode escapar da morte.
É a primeira coisa que nós aprendemos aqui. A segunda, irmãos, é que ninguém, também nem o homem, nem o servo de Deus, pode ser bem-sucedido, pode ser próspero, se desviando dos caminhos do Senhor. Deixa eu aquela frase: faça o que é certo e no final dará certo. Nem tudo que começa certo vai terminar certo. Tem vezes que termina errado. Assim começa a situação. Então nem o homem, ninguém pode ser próspero e bem-sucedido enquanto estiver em pecado. Terceiro, irmãos, que quando a morte vem, ela acontece como se fosse um golpe atrás de outro. A morte vem como um golpe atrás de outro. Por exemplo, quero que você imagine a seguinte imagem. Você, o mais novo de sua família, e tem uma fila com os seus parentes. Você é o último da fila, ou quase o último, se não houver ninguém mais novo que você. E lá na frente está o seu tataravô, a sua tataravó, seu avô, sua avó, seus tios, tias, mãe, pais, primos, primas, seus parentes. Do mais velho ao mais novo, em uma fila, um atrás do outro. Então você olha para frente e um é cortado, depois o outro, um atrás do outro, até chegar em você é o próximo. Mas, irmão, nem sempre é assim. Nem sempre o que é mais velho morre primeiro. E nessa fila, às vezes morre o que está lá na frente, o mais velho. E outras vezes o que está lá mais atrás, o mais novo. Nem sempre são os filhos que enterram seus pais, mas os pais aos filhos, muitas vezes. A morte é assim, é como um golpe atrás de outro. Quarto, irmãos, e com isso, nós devemos estar certos do consolo que a morte não pode nos tirar. Nós devemos estar certos do consolo que a morte não pode nos roubar. A vida por V maiúsculo. Quando nós nos deparamos com esse tema, que é a morte, não sei se você já meditou alguma vez, nós não somos jovens, né? Temos tanto tempo de vida, aparentemente. E nós nos deparamos com a morte, nós pensamos, se eu morrer, eu vou perder tudo. E agora? Vou perder minha família, meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus filhos, meus bens materiais, minhas amizades, as redes sociais, os videogames, os hobbies da vida. Mas você pode perder tudo isso. Mas tem uma coisa que você nunca irá perder, que é Cristo. Os nossos olhos, irmãos, devem estar voltados para a eternidade, como eu disse um certo alguém: ó Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Devemos estar certo, irmãos, nesse consolo que a morte não pode nos tirar, né? Que nem a vida, nem a morte, nem fome, nem nudez, nem espada, nem demônio do inferno pode separar eu e você do amor de Cristo. E, além disso, nesses 4 pontos, eu gostaria de adicionar mais 5 ensinos do que nós acabamos de ver aqui sobre o contexto dessa história, sobre a fome, sobre essa família afligida,
sobre a mudança de Elimeleque para Moabe, mesmo com o casamento de seus filhos, mesmo com a morte. Primeiro ensino. Primeiro, que Deus, Ele julga o seu povo. Isso é, que Deus castiga o seu povo. Deus castiga os justos e condena o ímpio. Isso é um fato. Certo dia, acho que foi dia 21 do mês passado, dia de sábado, lá em casa, eu recebi uma visita das testemunhas de Jeová. Um debate de 30 minutos. Disseram que ia ter o segundo round, viu? Falaram que ia lá em casa de novo. A mãe falou, acho que a história foi de você, cara. E uma das coisas que falaram sobre o juízo de Deus foi: o ímpio, ao morrer, ele deixa de existir, como os adventistas acreditam. E o justo, o novo céu e a nova terra vai existir para sempre, a viver para sempre. E eu falei para eles, essa visão que vocês têm está equivocada. Eu discordo. Eu não vejo lógica nisso. Como assim? O ímpio faz maldade a vida inteira, pega contra Deus a vida inteira, então quando chega nos dias do juízo, até diz: você irá deixar de existir. O ímpio não vai sentir dor, o ímpio não irá sofrer, não irá ter tormentos, não irá temer e tremer diante de Deus. Mas o justo irá viver para sempre. Por acaso os ímpios também não deveriam viver para sempre no tormento eterno? Então me falou que isso era incompatível com a justiça de Deus e lançar o homem para o inferno. Não é incompatível com a justiça de Deus lançar o homem no inferno. É justamente por ser Deus justo que ele deve lançar o homem ao inferno. Mas, irmãos, nós, enquanto cristãos, livres do inferno, devemos receber a disciplina do Senhor. Segundo, que nós não desprezemos o que Deus nos deu. Como Elimeleque desprezou o que Deus lhe daria, o quê? A terra de Israel. E se houvesse alguma invasão de Israel, Elimeleque tinha que se levantar, pegar uma espada e defender os seus compatriotas. E assim com o povo de Deus. Mas Elimeleque sai. E outra coisa, irmãos. Observe que Elimeleque, ele passou fome e não buscou a Deus. Foi buscar refúgio numa terra de ímpios, estrangeiros. Eu falei lá no 25 sobre essa passagem aqui, que se você está como Elimeleque passando fome, dificuldade, mas mesmo assim tem a capacidade de buscar a Deus, não mude de lugar. Elimeleque. Paulo e Silas foram presos e na prisão, à meia-noite, eles murmuraram? Não. Eles oraram e cantaram louvores a Deus. E as prisões se sacudiram. As cadeias foram abertas. E os presos foram livres. Daniel também, ao orar a Deus 3 vezes ao dia, foi lançado na cova dos leões. E mesmo assim, ele não negou a fé. E mesmo assim, ele não mudou de lugar. Como Elimeleque mudou de lugar. Então, se você está passando por dificuldades e mesmo assim consegue buscar a Deus, não mude de lugar, não mude a sua posição. Mas, contudo, se você, pelo contrário, não está passando por nenhuma dificuldade, está tudo tranquilo e mesmo assim não busca a Deus, mude de lugar, de posição, de hábitos. Terceiro, que nós devemos meditar
continuamente sobre a morte. É claro mesmo? Série 43. Então, devemos meditar continuamente sobre a morte. Certa vez também, lá na escola, acho que foi em 2023, eu acho, não me lembro, eu preguei sobre um tema parecido, sobre a morte. Lá em Salmo 144, verso 4, que diz: o ser humano é como uma sombra que se declina e passa. Eu falei para aqueles jovens: como vocês querem ser lembrados quando morrerem? Eu dei 2 exemplos. Primeiro, foi de um homem, Friedrich Nietzsche. Ele é conhecido como o maior inimigo do cristianismo. Friedrich Nietzsche, ele é um homem que os irmãos me ouviram falar, que ele falou que a bondade e a misericórdia era apenas para os fracos. Ele também, ao morrer no Muro de Berlim, ou melhor, antes de morrer, ele escreveu no Muro de Berlim: Deus está morto, assinado Nietzsche. Mas esse mesmo homem que disse que a misericórdia e a bondade é para os fracos, no final de sua vida, ele ficou doente como louco, 10 anos acamado, se não me engano, e teve que receber a paciência e a misericórdia de sua mãe e da sua irmã. E também, ao morrer, quando o Muro de Berlim caiu, alguém escreveu: Frederic está morto, assinado Deus. E até hoje ele é lembrado como o maior inimigo do cristianismo. Tanto que ele escreveu um livro, A Genealogia da Moral, só para argumentar que não existe uma lei a ser seguida, não existe padrão moral para obedecer, que nós cremos que é a palavra de Deus. O segundo exemplo foi de Susana Wesley, que teve 19 filhos. Os irmãos sabem, conhecem. E o mais interessante que Susana Wesley, para as mães, até hoje ela é lembrada como uma boa mãe, como uma boa serva de Deus. Tanto que a biografia diz que quando ela arrumava a casa e via que estava na hora de orar, ela pegava um véu, um pano, e se cobria e se ajoelhava. E quando os filhos viam aquilo, se estavam brincando, paravam de brincar, paravam a conversa, paravam as brincadeiras. Porque agora a mamãe vai orar. Davam um pio quando ela se colocava de joelhos. E também, nenhum filho de Susana Wesley recebeu alguma coisa ondem, por assim dizer: eu quero, quando eu quero, porque eu quero. Não. Nunca recebeu algo assim. Esqueci até o nome dessa palavra que quer dizer. Acho que é birra, né? Até hoje ela é lembrada como uma serva do Senhor. Então, como você quer ser lembrado quando morrer? Como um bom exemplo ou como um mau exemplo? Assim como Elimelec morreu, ele foi lembrado aqui como um mau exemplo de desprezar as bênçãos de Deus. Em quarto lugar, irmãos, não temamos as consequências da morte quando ela chegar. Não temo que você vai perder, porque a morte
O máximo que a morte pode fazer comigo por você é o quê? Levar eu e você até Deus, até Cristo. Agora eu me lembrei de uma cena de um filme que eu vi, não sei aonde, que um certo ladrão ele foi assaltar mercado e aí chega um homem perto do ladrão. O ladrão aponta a arma para a cabeça dele. O homem diz: vai, atira logo e manda para o Papai do Céu. Isso seria uma confiança, né? E para a glória eterna. Bem que você vai fazer isso, é claro, né? Colocar Deus à prova. Não temamos, irmãos, as consequências da morte. Se lembra do Salmo número 23, verso 3? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Observe que é só a sombra da morte. Não é literalmente a morte. É só a sombra. Por essa razão, a sombra de um cachorro não pode lhe morder. A sombra de uma espada não pode lhe ferir. E a sombra da morte não pode lhe matar. Por isso, não temamos as consequências da morte. Em quinto e último lugar, irmãos, o livro de Ruth foi escrito também para o nosso consolo. Você vê que esse momento aqui é um momento de suspense, de drama, de fome, de guerras, de apostasia espiritual e também de idolatria. Mas esse livro foi escrito para nosso consolo, de que nós também, irmãos, nos momentos mais difíceis e turbulentos de nossa vida, devemos lembrar que ainda existem pessoas virtuosas e pacientes em meio a tanta guerra e violência. Então, se você observar nesse livro, Deus usou esse mal para o bem. Deus usou o mal da família de Elimelec para o bem de uma pessoa, Ruth, que ela era moabita, se tornou uma prosélita. Nos versos 16 e 17 você vê que ela faz uma confissão de fé a Deus. Ela diz: não insista para que eu volte à minha terra, porque aonde você for, eu irei. Em qualquer casa onde você for, eu habitarei com você. Aonde você morrer, eu também morrerei e ali serei sepultada. E se outra coisa, senão a morte, que me afaste de você, que Deus me castigue. Deus intervém na vida de Ruth por meio de um acontecimento aparentemente mau, irmãos. E Deus converte Ruth, porque certamente se não houvesse acontecido esse equívoco, esse pecado de Elimelec, não aconteceria a conversão de Ruth. Então observe que as piores coisas que acontecem conosco também ocorrem para o nosso bem. Porque Deus castiga também os seus filhos para a correção deles, como já havia falado. Como essa jovem que eu falei para os irmãos, né, que ela é uma metralhadora de perguntas bíblicas. Meu Deus, paciência. Ela também serve bastante para mim, contando os seus segredos. Ela contou também os seus pecados. Ainda que de modo imparcial, mas eu entendi o que se tratava. Eu falei: ó irmão, os seus pecados que você cometeu lá atrás,
Deus usou isso para o seu bem, para usar no seu caráter. Porque com as decisões dessa jovem, ela passou por muitas coisas, turbulência, na família e também nos seus relacionamentos. E agora eu olho para ela e vejo outra pessoa. Por quê? Os pecados que ela passou. E Deus também foi trabalhando no coração dela. Então, irmãos, que nós também possamos ter esse consolo, que em meio a muita guerra, a muita disputa, a muito pecado, existem pessoas também virtuosas. E você também é uma pessoa virtuosa quando o mundo inteiro vira as costas para Deus? Você é um jovem virtuoso quando a sua família não conhece ao Senhor ainda? Você é uma mulher virtuosa quando os seus pais são ímpios? Que nós, irmãos, possamos também meditar nessa palavra. Que o Senhor nos guarde, nos ajude e nos guie na aplicação dessa lei. Amém? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, quero, Pai, te dar graças por mais uma vez estar aqui em Tua presença. Obrigado, Senhor. Eu peço a Ti, Deus, para que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações. Ao analisarmos também esse contexto da igreja, ou melhor, dos Juízes, um contexto, Pai, de apostasia, de secretismo, de estabilidade espiritual, que o Senhor possa nos fazer a olhar para nós mesmos e ver se nós não somos iguais a Israel, estáveis, idólatras. Nos ajuda, Pai, a tirar qualquer ídolo que é no nosso coração. Eu também te peço, ó Deus, para que o Senhor venha nos fazer a receber a Tua correção da maneira correta que agrada a Ti. A não murmurar, a não ficar, Senhor, com inveja dos ímpios, quando eles prosperam mais do que nós. Quando parece que eles são mais alegres do que nós. Nós que temos a salvação em Cristo Jesus, nós que temos nossos inimigos vencidos, inclusive a morte, que é o último inimigo a ser vencido. Ó Deus, eu te peço, Pai, que os pais, para que ensinem os seus filhos sobre o casamento, sobre o trabalho, sobre a Tua palavra, sobre as decisões que devem tomar daqui em diante, porque a vida é feita de escolhas e de decisões. E também os filhos possam se dedicar a isso, a aprender a Tua palavra, a aprender a teoria agora, para também praticá-la depois, quando forem pais, quando forem mães. Ó Deus, nos ajude a meditar nesse tema tão precioso que é a morte, da qual nós não devemos ter medo do que ela pode fazer conosco. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça, Pai, também a sermos pessoas gratas, não desprezar o que o Senhor nos deu, não mudar a nossa posição, se está tudo bem conosco, mesmo tudo vai mal. Que o Senhor nos ajude a sermos homens piedosos em uma sociedade de corrupção. Essa oração, Deus, que eu faço. Receba, Senhor, honra, glória e louvor para si, no nome santo de Jesus. Amém. Senhor nosso, tudo para dar continuidade